Olá, meus amados irmãos, graça e paz para você que nos acompanha desde o início. É um privilégio poder saber que você não desistiu, não deixou para trás nem um dia sequer. Então, bem-vindo a mais uma jornada bíblica em um ano. Uau! Que maravilha! Eu estou muito feliz mesmo, muito feliz porque até aqui nos sustentou o Senhor com sua palavra. E que preciosidade, quanta riqueza de textos, de leituras formidáveis, de meditações maravilhosas, edificante e eficaz. Mas no tempo que me permite, Isaías 64, ele está exaltando a grandeza de Deus. Isaías está assim de uma forma querendo a manifestação de Deus para tratar com o povo pecador, povo rebelde, de dura cerviz. Ele está um pouco que cansado de palavras, ele quer o poder de Deus. E ele começa dizendo assim: se fendesse os céus e descesse os montes, e se então se sacudisse na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só, ele está querendo a manifestação. Ele disse: se fendesse os montes, se acendesse o fogo como se toca nos gravetos, se a água quando está fervendo, se assim fosse a tua manifestação, cadê a tua manifestação? Dá quase que a entender que ele quer vingança, ele quer que Deus se apresente, porque esse povo está fazendo ele ficar um tanto que aborrecido. Mas é interessante porque no versículo 6, Isaías cai em si, reconhecendo sua humanidade, sua impotência, reconhecendo que ele também, mesmo exercendo um ofício profético, também é um pecador. E ele carece da glória de Deus. Ele está ali precisando da glória de Deus. E então ele diz: Deus, todos nós somos como o impuro. Todas as nossas justiças são como trapos manchados de sangue. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam com o vento. Ele está reconhecendo que não existe justiça própria diante de Deus. O que pode mover o coração de um homem é a única convicção do Evangelho triunfante, poderoso, redentor, é esse. A graça de Deus derramada e manifestada sobre a vida de cada ser humano, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus e não de obra, para que ninguém se glorie. Isaías reconhece realmente que não dá para fazer justiça do jeito dele. Deus pensa e age diferente do ser humano. Deus é um Deus amoroso. Ele trata da sua maneira como ele quer. Vem comigo aí em Ezequiel 44, 43. Esse texto de Ezequiel 44, e você já passou aí pelo Ezequiel 43. Lembra lá no 43, onde ele fala da glória do Senhor que vem vindo, né? Ele diz: então um homem me levou ao portão que dá para o leste, a porta oriental. Outros chamam essa porta de a porta dourada. Essa porta é por onde o Cristo entrou, né? É por onde o Cristo passou. E ele está dizendo: e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha que coisa tremenda. Deixa eu só te dar aqui uma dica um pouco mais ainda nesse capítulo 43, para nós entrarmos nos dois capítulos. A porta que Ezequiel se refere é a porta dourada, assim chamada pelos judeus. Hoje essa porta se encontra lacrada. E os judeus ortodoxos, eles permitiram que se fizesse um cemitério na frente desta porta. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que
Jesus então vai abrir um caminho bem ali no Monte das Oliveiras que vai dar direto ao encontro desta porta. E ele vai adentrar ali. Os judeus fizeram, segundo os historiadores, dizem que eles colocaram esta porta dourada na frente dela, um cemitério, dizendo: Jesus é um judeu, ele não pode pisar e nem tocar em corpos de mortos por causa da impureza. Mas eles esquecem que essa segunda vinda de Jesus, ele não vai vir mais como servo, como veio, montado no jumentinho, segundo Zacarias capítulo 9, mas ele vai vir agora nas nuvens, nos ares, para buscar o seu povo, a sua noiva linda. Então não precisa tocar na terra. Agora, olha só o que ele diz aqui no 43, ainda fazendo alusão sobre esta porta, o portão leste, a porta oriental, a porta dourada. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste, que estava fechado. Olha aí, ele já tinha visto isso lá atrás, a porta fechada. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Ninguém tem a autorização de adentrar por esta porta. No 45, rapidamente diz: quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Aqui ele já está entrando na parte das repartições das herdades e das heranças. Eu ainda quero rapidamente, em um minutinho, entrar com você nesse texto riquíssimo de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 30. É aquele momento em que Jesus é batizado, sai das águas, no capítulo 3. No 4, o Espírito Santo, de forma esplêndida, como um guia, como um pai que vai levar o seu filho, que vai transicionar da fase da adolescência para a fase adulta. É como se fosse isso para Jesus, o chamado Bar Mitzvah. Então Jesus se tornando, ele ouviu a voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, e logo em seguida o Espírito leva ele para o deserto. Ali é o Bar Mitzvah de Jesus, que ele está entrando oficialmente para se tornar responsável e maduro, porque era isso que o Bar Mitzvah dizia para a vida de um judeu. Então ele está se mostrando responsável, tanto é que ele passa os primeiros 40 dias em jejum, e nesses 40 dias você sabe a maneira violenta como que o inimigo se apresenta diante dele, tentando persuadir e dissuadi-lo do propósito para que ele desistisse. Mas ele enfrenta o inimigo pela palavra. E eu quero aqui fechar esse meu último momento dizendo: veja o poder da palavra diante dos nossos corações. É um fogo que queima, como diz lá em Deuteronômio: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É a minha, a sua responsabilidade de manter o fogo da palavra aceso em nossos corações. Deus abençoe, meu querido, fica na paz. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, sempre conosco aqui e não deixando nem um dia de repartir essa palavra através do compartilhamento deste vídeo. Um cheiro para você, ama a sua vida, até uma próxima, fica na paz.